Abraham Weintraub, ministro da Educação, esteve hoje no Senado para se explicar sobre problemas identificados na correção das provas do Exame Nacional do Ensino Médio. Basicamente, ele insistiu em chamar tudo de, abre aspas, chuva de fake news que se abateu sobre o MEC. Segundo Weintraub, em comparação com provas anteriores do Enem, os impactos foram mínimos. 5.100 pessoas que foram afetadas, segundo ele, levaram um susto com o resultado. Para relembrar o que aconteceu, segundo o governo, uma falha ocorreu na gráfica contratada para a impressão das provas do Enem. Os arquivos com os resultados teriam chegado ao INEP, que é responsável pelo Enem, com divergências. Daí o candidato fez a prova de uma cor, mas a nota foi corrigida como se fosse de outra cor. No Senado hoje, Weintraub disse ainda, olha só um Enem será melhor que o de 2019, que será o de 2020. Quero saber de vocês. Vocês concordam? Como vocês classificam esse Enem de 2019? Como vocês classificam essa gestão feita por Weintraub diante dessa crise que foi o Enem de 2019? Vamos começar com o Fernando? Olha, enfim, o Weintraub ele já se acostumou a ser uma pessoa arrogante, né, em público. Ele tem essa postura, essa posição, já desde que assumiu, né, a posição no Ministério. Então, na verdade, assim, o Enem, eu acho que nem faz sentido a gente perguntar se foi melhor ou pior. Quer dizer, eu acho que o tipo de amadorismo, dessa vez, ele é um tipo de amadorismo inédito, né? Então, acho que a gente precisa, primeiro, reconhecer isso, né? O Enem é um exame enorme, né, de proporções gigantescas, né, nacional. Ele não começou assim na década de 90, ele se tornou dessa forma. Ele é, hoje, a principal porta de entrada para o sistema público de ensino superior, né? Institutos federais, universidades federais. Então, um exame dessa dimensão ele é uma tarefa de alta responsabilidade, né, que envolve um corpo técnico ultra qualificado que nós temos no INEP, que é um instituto público de pesquisa, né? Então, quer dizer, esse Enem, na verdade, o Weintraub, ao fazer esse tipo de fala, né, esse tipo de fala cínica, né, esse tipo de gracejo, etc., ele, na verdade, está desqualificando, né, todo um corpo técnico que faz esse exame acontecer e que faz esse exame ser aquilo que ele é, né? Então, de fato, não faz sentido a gente discutir isso. Acho que nós precisamos falar, de fato, dos problemas e precisamos falar, de fato, dos danos que isso causou, porque isso causou danos concretos às pessoas, né? Então, segundo Weintraub, não. Segundo ele, todas as provas foram corrigidas, inclusive não só 5.000 pessoas afetadas, mas todas as provas foram corrigidas. Agora, o que as pessoas podem fazer é entrar na justiça, segundo o ministro, para pedir danos morais, com ações, mas enfim, tá tudo certo com o Enem. Paulo? Boa tarde, Thalita. Boa tarde, Fernando, e a todo mundo que acompanha a gente. Eu acho que vale a pena frisar uma coisa, quer dizer, o que está acontecendo no Enem, o que aconteceu no ano passado com a suspensão de bolsas, CNPq, etc. E, mais do que isso, o que a gente vê em termos de falta de projeto de política pública a médio e longo prazo, isso tudo está no bojo de um processo maior de desmonte do Estado brasileiro que, enfim, esse governo representa exatamente isso. Então, ou seja, qual é o grande legado que eu acho que o Weintraub, e não só esse ministério, acho que todos os outros, ou boa parte, deixarão para nós em 4 ou 8 anos? Oxalá sejam 4. O fato é que conseguiram destruir uma agenda, ou talvez uma única agenda que unia a esquerda e a direita, que era a educação. Então, quer dizer, no momento da redemocratização brasileira, vários deputados, senadores, entendiam que era preciso criar condições para fortalecer um ministério como o MEC. No final dos anos 90, ou ao longo dos anos 90, para se criar fundos importantes como o Fundef, que virou Fundeb. Sim. E hoje o que a gente está vendo é o desmonte disso. Quer dizer, a gente percebe, e um pouco antes de estar aqui eu estava assistindo a fala dele, a gente percebe como deputados de vários partidos, não só do PT, aliás, senadores, perdão, não só do PT, como PSDB e outros, apontam esses erros. Ou seja, eles estão conseguindo unir o que há uma década atrás talvez não era possível ver senadores de partidos como PT e PSDB, ou outros mais à esquerda ou mais à direita, e estão, portanto, unindo agora. Ou seja, haja vista, portanto, o desastre que tem sido, e o Enem, para mim, é só mais um capítulo. No entanto, quando você fala dessa união entre direita e esquerda de senadores, uma matéria da Folha, se não me engano, da semana passada, mostra que empresários continuam achando que ele é a pessoa certa para estar nesse cargo. E da gente se questiona o porquê disso. Olha, eu já escrevi bastante sobre isso, né? E, enfim, o que acontece é isso. Você tem uma
a direita liberal, né, e essa direita liberal que tende mais para esse campo ultraliberal, ele tem uma postura, né, que é uma postura pública, né, que já se tornou quase um dever moral, né, de quem quer participar de um debate público sobre a educação no Brasil, né, quer falar mal do ministro da Educação. Então, quer dizer, isso faz parte, isso já é o óbvio, né? Você vai falar mal de uma pessoa que é um sujeito bruto, que é um sujeito desqualificado, que é um sujeito mal criado, que não tem qualquer condição de ocupar o cargo que ocupa. Por outro lado, quer dizer, você tem agendas, né, que são agendas educacionais, que estão relacionadas a vários mecanismos de privatização e de financiarização da educação pública e que estão rodando a pleno vapor, mas não no MEC, mas no Ministério da Economia, né? Então você vai encontrar, por exemplo, senadores, deputados do PSDB, que estão lá dentro da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, passando leis, né, e projetos de lei para você ter outros mecanismos para poder financiarizar a educação. Por exemplo, contratos de impacto social, por exemplo, a lei dos fundos patrimoniais, que está relacionada ao Futurice. Então, todas essas legislações, elas têm uma bancada, né, da direita liberal, que não é uma direita bolsonarista, mas que está apoiando isso, e tem esse suporte desse empresariado que, em público, por um dever moral e por uma, né, porque todo mundo hoje tem que falar mal do ministro, fala em público, mas nas reuniões em privado continuam movendo algumas coisas, porque você tem agendas econômicas, educação pública, né? Tanto a educação superior e como a educação básica, na verdade, são, enfim, os grupos econômicos estão interessados Sim. em explorar esses filões, né? Sim, não é só destruir a educação pública, é de fato torná-la rentável, é lucrar em cima disso. Claro, e isso explica, portanto, a posição desses empresários ou de parlamentares que sejam mais liberais. Eu tenho uma certa, enfim, eu diria alguma reticência para a gente pensar o seguinte: o que é o liberalismo no Brasil? Porque também acho que não está claro, né? Quer dizer, muita gente se coloca enquanto liberal, mas, por outro lado, quer dizer, de liberal não tem nada, é autoritário, né? E acho que a bancada que apoia ao governo mostra isso. O que eu estou tentando chamar a atenção, e queria voltar a esse ponto, é que se nós discutíamos até o governo Lula, governo Dilma, qual seria o melhor caminho, quer dizer, com mais privatização para a educação? E aí uma nota de rodapé. Estão discutindo isso agora, né, se vai privatizar creches, né? Ou se era um caminho com mais Estado, com mais política pública, entendendo que educação pública de qualidade não necessariamente é garantida pelo mercado, né? Quer dizer, aí o próprio exemplo da Coreia foi colocado aqui. Eu acho que hoje, ou seja, a gente não está mais debatendo caminhos, a gente está tentando defender minimamente que as instituições funcionem. Isso é de um retrocesso, e de novo, não é só na educação, são em várias outras pastas, né? Mas isso é de um retrocesso sem tamanho. Então, eu acho que isso que é grave, é isso que tem que chamar a atenção da opinião pública, né? Mesmo que boa parte das famílias brasileiras não tenham seus filhos em universidades públicas e em escolas públicas, mas que entendam que educação, quer dizer, garante minimamente, primeiro, educação e formação política, que é o mais importante. Segundo, evidentemente, condições de qualificação profissional para que o jovem trabalhe, né? Então, recentemente a gente fez na FESP uma pesquisa sobre juventude e mercado de trabalho e a gente percebeu, quer dizer, que de fato, além da falta de experiência, a formação é uma coisa que pesa muito. E se cada vez mais os jovens não podem contar com um projeto de política pública e portanto, de Estado, não a política de governo, só a política de Estado, a médio e longo prazo, quer dizer, parece meio jargão dizer o futuro está, né, enfim, sobre risco, mas é verdade, né? É fato isso, né? Você trouxe essa questão das creches, uma reportagem da revista Fórum de hoje fala que existe uma proposta sendo analisada para usar o Fundeb para a reforma de creche. As empresas assumiriam, então, essas creches que estão paradas e receberia o dinheiro, a verba do Fundeb para fazer essas reformas. Eu até comentava com o Fernando antes, não existe legislação que permitiria isso. Ao mesmo tempo, a gente tem um Fundeb que acaba no final do ano e precisa ser renovado pelo Congresso. Olha, as creches, né, elas já são um setor bastante privatizado, né? Então, na verdade, você vai pegar um município, você vai encontrar a composição entre as creches da rede própria e de redes conveniadas, variadas, né?
elas são muitas vezes, né, a rede conveniada muitas vezes supera a rede própria, que são as creches públicas, né? O que a gente está falando agora é o seguinte, é de você ter um mecanismo de transferência do fundo público, né, de uma parte desse fundo público, para financiamento de obras em creches, né? Aí, obras que seriam executadas por empreiteiras, por empresas não necessariamente educacionais, quer dizer, por outros atores do setor privado, né? Quer dizer, então, assim, essa é uma das faces daquilo que existe dentro da esquerda tem uma frase que diz assim, eles querem pôr a mão no fundo público. Quer dizer, esse é um sintoma dessa intenção de pôr a mão no fundo público. O Fundeb, veja, ele é um fundo contábil, né? Ele é uma conta bancária, né? Onde você tem lá uma série de impostos, né, que compõem esse fundo. E aí esse fundo ele é um fundo que ele é distribuído para os entes federados, estados e municípios financiarem a educação pública, né? Financiar a educação pública significa salário, significa instalações prediais, uma série de coisas. Então tem muitas coisas que são financiáveis pelo Fundeb, mas não tudo. Por exemplo, tem alimentação escolar, transporte escolar, que são financiados por outras fontes. Então a gente tem várias fontes que financiam a educação. Qual é a questão do Fundeb? O Fundeb ele é um fundo que ele tem um tempo de vida, né? Quando ele foi criado, ele tem um tempo de vida que é até o dia 31 de dezembro deste ano, né? Então, a proposta que está sendo discutida já há muito tempo do novo Fundeb, em primeiro lugar, ela visa constitucionalizar o fundo. Quer dizer, né, deixar de ser uma coisa transitória ou, né, de passagem para se tornar uma coisa permanente. A segunda coisa é você aumentar a participação da União nessa conta, porque a contribuição da União é uma contribuição pequena. Hoje é de 10%. Hoje é de 10%. Na verdade, aí você tem várias propostas, que são propostas que estão na mesa, né? Então você tem uma parte do empresariado, das fundações empresariais que propõem você aumentar de 10% para 15% em 10 anos, né? Então essa é uma proposta que está na mesa. Você tem uma proposta de 30%, né, de aumento escalonado ao longo de uma década, né, que vem aí de municípios e de estados, e você tem do movimento social uma proposta de 40% da campanha nacional pelo direito à educação, que ela é mais vinculada à ideia da implementação do custo aluno-qualidade, que está lá no Plano Nacional de Educação e que não foi implementado, né? Deveria ter sido implantado até 2016. Sim. Então essas são as propostas que estão na mesa. Agora, o desafio é, sem dúvida, aumentar a participação da União no financiamento da educação básica pública. Sim, mas Paulo, quando o Fernando coloca esses valores que estão em discussão, é certo que isso vai passar ou existe um risco do Fundeb não existir no ano que vem? E daí realmente não teria como financiar a educação básica? Haja vista a fala do Weintraub agora à tarde, não dá para dizer. Ou seja, vários senadores questionaram, não sei se o Fernando assistiu também, quer dizer, eles diziam, bom, a gente pode e deve chegar até 40%. Sim. E ele disse, olha, não é dinheiro que resolve a questão da educação. Fala dele, né? E ao ser questionado, teve um dado interessante que eu mesmo não sabia, não sei se vocês estavam por dentro, mas de que o MEC perdeu o prazo para pedir R$1 bilhão de repasse do que seria vindo da Lava Jato. Quer dizer, ou seja, é má gestão. Sim. Né? Quer dizer, e aí, você veja, a questão não se trata de ficar criando inimigos como o Weintraub faz, né? E ele acredita piamente nisso, quer dizer, é um Dom Quixote contra, né? Quer dizer, olhando para a universidade, para pesquisadores, identificando inimigos, né? Quer dizer, também questionando a habilidade técnica de reitores, pesquisadores, enfim, quando na verdade o problema é estrutural, né, e de gestão do próprio Ministério. Então, sim, ou seja, aí a outra pergunta que eu faço, que eu acho que é importante a gente pensar, mesmo que a gente alcance esses 40%, haverá capacidade técnica para a gente saber investir, né? Dentre algumas das senadoras que estavam falando, que são ligadas a essa comissão de educação, ela mostrava dados como que o número de funcionários técnicos com menor qualificação, ou seja, com menor formação técnica, aumentou no último ano. Ou seja, o Weintraub conseguiu contratar gente com menos qualificação profissional que outros, e nós sabemos que há um ano atrás foi feita uma devassa, foi feita uma limpa, muita gente foi demitida, né? Embora o governo diga o tempo todo, aos quatro cantos, que o critério técnico é o critério que vai balizar as decisões. Ao que parece, não.
Então, acho que essa é uma outra questão. Quer dizer, mesmo que o Congresso Nacional consiga, porque acho que tem um ponto importante, o Congresso defende a ideia de que o Fundeb seja permanente. O governo não quer isso, ele quer que seja provisório, né? Então, eu acho que essa é uma questão importante. Ou seja, mesmo que a gente consiga que ele seja permanente, que tenha um percentual maior, será que vai ter qualidade esse investimento? Você citou essa questão do repasse do uso dessa verba que viria da Lava Jato, e esse é um dos motivos apontados para deputados e senadores entrarem com impeachment de Weintraub no STF. E você tem ressalvas em relação a esse pedido de impeachment, né, Fernando? Tenho ressalvas. Tenho ressalvas não pelo ministro, porque Sim. O ministro, de fato, acho que é uma unanimidade, né? Uma das raras, acho que você tem razão, uma das raras unanimidades políticas no Brasil hoje é o ministro da Educação, né? Mas eu acho que ali, naquele pedido, eu li a inicial, enfim, ele é um pedido que ele tem ele mistura uma série de coisas, que eu acho que são diferentes, né? Uma coisa é o ministro ser uma pessoa que desrespeita o cidadão brasileiro, de ser um sujeito que viola o princípio da impessoalidade, tratando de, né, fazendo uma espécie de um balcão no Twitter para resolver problemas de apaniguados políticos, acho que isso é uma coisa. Outra coisa é como é que você dá um enquadramento jurídico para essa construção chamada má gestão. Quer dizer, é óbvio que o MEC faz uma má gestão, né? Mas aí é uma análise minha, de fato, pessoal, assim, não sei se todo mundo concorda, provavelmente não concorda, né? Mas, quer dizer, essa ideia de que o MEC e o governo Bolsonaro é um governo intrinsecamente ineficiente, quer dizer, ela parte de um princípio de que a gente está enquadrando esse governo de um ponto de vista, a gente espera que ele execute políticas públicas, Sim. claro, né? Só que esse governo não está interessado em executar políticas públicas. Você acha que eles têm um projeto e o projeto Não, políticas educacionais, Sim. ele não está executando política educacional nenhuma, Sim. quer dizer, não é uma perspectiva de políticas nesse sentido. Quer dizer, toda política educacional, toda política pública, vou dar um exemplo dos livros didáticos, que eu acho que é uma política pública, o PNLD, né? O governo está tentando criar aí uma outra forma de fazer, né? De redividir, redistribuir o dinheiro, etc. Mas, assim, qual é o objetivo dela? É disputar num nível micropolítico. É um governo que está interessado em disputar ali. É a questão da guerra ideológica. A disputa é na escola. Quer dizer, a política educacional do Bolsonaro, quer dizer, ela visa lidar com a escola. É você divulgar o vídeo na televisão com a família branca na frente da lareira, lendo em grupo. Quer dizer, é um tipo de fazer político... Mesmo que a gente não tenha lareira, né? Que não tem a ver com política pública. Não tem nenhuma representatividade do Brasil. Não é enquadrável dessa forma. Sim. E aí, então, eu pego e juridicamente vou tentar enquadrar a não execução disso, daquilo outro, como uma violação do princípio da eficiência. Isso pode parecer interessante nesse caso, até seria, porque todo ministro do Bolsonaro pode ser derrubado por esse argumento. Só que esse mesmo tipo de argumento é utilizado por uma parte grande, né, da direita, e aí de uma direita liberal autoritária, a gente pode classificar como a gente quiser. Para, por exemplo, tem lá no Congresso Nacional hoje uma lei chamada Lei de Responsabilidade Educacional, que está há muito tempo tramitando, cujo objetivo é justamente esse, é você identificar com base em indicadores mensuráveis ineficiências na gestão educacional. Para você, por exemplo, afastar secretários de educação, diretores escolares, você responsabilizar, inclusive, os professores. Então, você então traz né, esse paradigma da eficiência, que é um paradigma que depende muito dos projetos políticos que estão... Né? No momento atual, uma lei como essa pode ser usada, inclusive, por um viés ideológico Totalmente. De apontar dedo para professor e para secretário. Eu acho que esse governo ele é muito eficiente, quer dizer, para fazer uma série de coisas. Ao que ele se propõe Ele fazer. É um governo abertamente inimigo da educação. Ele barbariza as escolas, barbariza as universidades, barbariza a profissão docente. Isso é aberto, isso é claro. Quer dizer, quando a gente falava, né, fazia uma discussão, até no governo Temer, no governo Fernando Henrique, governo Lula, né, de cobrar eficiência, de lidar com aqueles valores públicos de eficácia, eficiência, efetividade social. A gente está trabalhando num espaço em que a gente assume que o governo age de acordo com normas democráticas, que o governo lida... Outro patamar de discussão. A gente está num outro patamar, num patamar de um governo abertamente antidireitos. Sim. Não é assim, olha, eu sou antidireitos porque defendo agendas econômicas do 1%. Não. Eu sou antidireitos porque eu sou antidireitos.
né? Então você tem é uma perspectiva mesmo de violação total de direitos individuais e coletivos. Sim. Agora, no entanto, no final do ano, se ventilou a ideia de que talvez Weintraub cairia e outra pessoa seria colocado, e com riscos, inclusive, de quem seria essa outra pessoa. Mas parece que isso foi deixado para trás e Weintraub segue firme no cargo. E continuam havendo muitos riscos para a educação no país com Weintraub no cargo. Agora, o que vai acontecer? Eu acho que quando a gente pensa sobre eficiência ou não, a questão é qual o tamanho ou a proporção desses riscos, né? E, de novo, insisto, o que a gente tem enquanto projeto? Agora, eu dou aula de política pública na FESP e a gente sempre pensa o seguinte, quando a gente pensa em eficiência, eficácia, etc., está sempre costurado com a ideia de cidadania e de participação, que é coisa que, portanto, esse governo não tem mesmo. Então, quer dizer, ele é ineficiente, primeiro, do ponto de vista burocrático e racional, do próprio liberalismo que ele defende, tá certo? E aí, é evidente, creio eu, principalmente do ponto de vista da educação enquanto mercadoria. Os erros ou a não ação contribuem muitas vezes para o próprio mercado, então talvez isso faça com que empresários apoiem a permanência, esse é um ponto, né? E o outro, que eu acho que é bastante interessante, vários autores dizem o seguinte, a inexistência da política, o papel, o projeto, é uma política. Então, a política educacional do Bolsonaro é a não política, é esse vácuo. Ou seja, e Weintraub representa isso. Então, e mais do que isso, quer dizer, eu acho que é uma pessoa verborrágica, etc., etc., que, portanto, cumpre o seu papel quase como que um ator, né? Que vai ao encontro do que os próprios defensores do governo também gostam de ver. Vejam, eu estava assistindo há pouco, como comentei aqui já, e estava lendo, né? Porque estava ali do lado, comentários que não se tratavam, pelo menos na minha leitura, de robôs necessariamente. Era a gente travando discussão. E, de novo, quer dizer, uma coisa absolutamente acéfala, que é culpar o PT, culpar governos anteriores, em que pese todas as questões que possamos ter de crítica em relação a governos anteriores, né? Sim, Weintraub fez algumas acusações graves. Ele falou nessa audiência ali no Senado que os Enem passados, as provas passadas também tiveram erros como esse, mas as pessoas acabaram não percebendo. É grave fazer uma acusação dessa. Isso é uma grande falácia, porque eu me lembro que o Haddad enfrentou um problema não em relação à correção de provas, mas sobre a impressão de provas, creio que vocês lembram disso, mas teve uma outra postura. Quer dizer, a ideia é um ministro de Estado, quando recebe uma crítica, quando há evidências de que houve erro, tem que ter uma outra postura de diálogo, de, no mínimo, pedir desculpas à sociedade, né? Sabemos que todo mundo é passível de erro, etc. Agora, convenhamos, o que não dá é reiterar uma posição ideológica, se desresponsabilizar e, portanto, buscar culpar dos outros, sendo que ele é o principal responsável juridicamente, politicamente, pela educação no país. Você falou em 4 anos ou 8 anos que a gente vai ter que esperar. A gente vai ter que esperar 4 anos com o ministro da Educação que vai levar a cabo essa não política de destruição, de acabar com a educação pública? O que a gente vai fazer? Vou dizer a minha resposta, evidentemente, pessoal. Sim. Eu acredito que a sociedade civil organizada, portanto, todos aqueles que minimamente sabem a importância que tem a educação, precisam ter uma posição e voltar a ter outras manifestações, como nós tivemos no ano passado, importantes, e que, portanto, façam pressão, cobrando também, eu sei que isso parece um pouco utópico, mas acho que é o caminho democrático, republicano, cobrando os seus representantes, né? Deputados, senadores, etc. Porque, veja, do contrário, quer dizer, evidentemente a gente vai ter que esperar quando, portanto, o Bolsonaro resolver ou não tirar o seu ministro. Veja, embora a gente está falando sobre educação, eu acho importante falar sobre cultura também, porque estão muito ali ligadas. Veja, o secretário Alvim só caiu porque houve uma manifestação, não nas ruas necessariamente, mas por grupos importantes que apoiam o Bolsonaro, que não aceitaram a fala absolutamente fascista, nazista que ele teve. Então, me refiro ao quê? Seja ao próprio presidente do Senado, que também é judeu, né? Ao próprio Rodrigo Maia e outros grupos judeus, judaicos em todo o país, sabe? Então, ou seja, é preciso haver pressão, é preciso que o Bolsonaro entenda que
Não há, portanto, o que ele disse ontem e hoje também, ou seja, uma má vontade da mídia ou uma distorção da realidade. Não se trata disso, se tratam de fatos, né? Agora, a sociedade civil precisa, evidentemente, pressionar, né? E aí eu não sei, Thalita, em que medida as pessoas estão realmente sensibilizadas com algumas questões importantes, Sim. como esse episódio do Enem. Talvez até por conta da falta de informação, que não chega a muita gente. Rapidamente, Fernando, o que a gente pode fazer, na sua opinião? Olha, eu concordo, acho que rua é fundamental e acho que a sociedade civil organizada que luta pela educação, quer dizer, acho que a gente precisa, de fato, começar a judicializar as ações, quer dizer, a gente precisa lidar menos na ineficiência e mais na eficiência. A gente está muito trabalhando, né? Então, deputado, vamos implementar a política de alfabetização. Aquela política de alfabetização é um horror. Ela mistifica décadas de pesquisa educacional. Ela não tem que ser implantada. Né? Tem que ser discutida. Isso, Sim. mas eu não tenho que implantar aquilo Claro. só porque implantar a política é importante. Claro. Isso é um enquadramento errado. Claro. Né? Então, de fato, nós precisamos lidar com as eficiências. Por exemplo, esse governo está desmontando a educação inclusiva no país. Isso foi totalmente subnoticiado né, em toda a imprensa. Então, quer dizer, você tem um monte de defensores de educação inclusiva que poderiam lidar e judicializar esse campo. Por exemplo, os afastamentos docentes nas universidades federais, que foi revogado depois. A gente tem um monte de eficiências que esse ministério, na verdade, está mostrando, né, que, claro, estão ligados a um projeto político, claro. né? E a gente precisa atuar nelas, né? E aí, acho que, de fato, assim, encher essa rua aqui é uma coisa que nós temos que fazer, né?